salve família encarando, aqui quem fala é o Davi e seja muito bem-vindo a este humilde canal. Infelizmente família, esse vídeo aqui ele é mais um desabafo do que um vídeo mesmo. Se você já reparou, se você é bom observador, você notou que em vários dos nossos vídeos eu mostrei essa carta aí que você tá vendo. Ela se chama Reescrevendo a História. Essa carta, ela faz parte do RPG Illuminati, a qual já fizemos vídeo aqui e mostramos as principais cartas. Eu até vou fazer um novo, porque apareceu muito mais carta desde a época que a gente fez, já faz uns 2 anos. Então tá na hora já de fazer um novo vídeo, né, atualizando. Mas até agora eu garanto pra você que as que eu vi, de todas as que eu analisei, Reescrevendo a História é a mais letal e a pior de todas. Por que, Davi? Porque se você parar pra pensar, meu caro irmão, e você sabe disso, a maioria sabe disso, que se para entender o presente, você precisa conhecer o passado. Conhecendo o passado, você entende o presente e consegue até ter uma ideia do que vai ser o futuro. Agora, se os caras têm o poder de apagar o passado e reescrevê-lo, da forma que eles bem entendem, transformando tiranos em heróis, vítimas em bandidos, em vilões, aí fica fácil de manipular as pessoas. Aí fica fácil deles fazerem simplesmente o que querem com a humanidade. E é isso que eles estão fazendo. E eles estão fazendo a coisa de uma maneira agora tão ofensiva, família, que nem um simples game escapa das garras dos senhores do mundo, da agenda global deles. Eles têm que mudar tudo. E aí o jogo Castlevania, Sinfonia da Noite, pra quem já jogou aí, que é um grande game, eu passei muitas horas da minha adolescência detonando esse game. E ficava viajando naquela história de vampiros que eu gosto muito. É um dos personagens assim que eu mais curto, os vampiros. E esse jogo ele é sensacional, até porque você sempre pensou, jogando alguns games, já quem é game sabe disso, você joga ali com um herói que sempre é mais fraco que o vilão, né? E você fica, poxa velho, como seria controlar o vilão, né? O chefão do jogo, como seria controlar o chefão do jogo? E no Castlevania é isso que você faz, você deixa de jogar com o mocinho e joga como se fosse o chefão do game. Por quê? A história começa com os Belmonte, a finalização dos Belmonte, que são os caçadores de vampiro, sagrados guerreiros, né, que lutam ali usando os poderes divinos, e eles são cheios de honras, cheios de moral. E Richard Belmonte, o último descendente desse clã, ele tá ali prestes a pôr um fim no Drácula. Die, monster! You don't belong in this world. It was not by my hand that I'm once again given flesh. I was called here by humans who wish to pay me tribute. Tribute? You steal men's souls and make them your slaves. Perhaps the same could be said of all religions. Your words are as empty as your soul. Mankind ill needs a savior such as you. What is a man? A miserable little pile of secrets. But enough talk. How about you? E ele consegue fazer isso com a ajuda de Maria, né? Ela com os poderes sagrados lá, ela consegue ajudar ele e os dois detonam o Drácula. Só que, por incrível que pareça, o Richard acaba ficando tão ruim como o Drácula e assumindo o castelo do Drácula. E aí, por causa dessa maldade toda, acaba que o filho do Drácula, o Alucard, e veja como era interessante, Alucard, ó, dá uma olhada aí, ó. Vocês perceberam aí o que é que fizeram no nome do cara? Se você ler o contrário, você vai conseguir ler Drácula. Então isso tudo eu consegui perceber naquela época e a gente ficava maravilhado com isso. E o Alucard, ele é o contrário do pai, ele luta pela humanidade. Apesar dele ser uma boa pessoa, por ele ter o sangue amaldiçoado, ele não consegue usar os mesmos objetos santos que o Richard Belmonte conseguia. E aí ele tem que usar os próprios poderes das trevas. E aí, por ele ter traído o clã, ele perde as suas armas. Como ele traiu, né, a legião dele, ele perde logo no começo todas as suas armas. Então você vai desarmado ali pro castelo, lutando praticamente na mão e tomando as armas dos inimigos. Alucard, what is your business here? I've come to put an end to this. Still befriending mortals. I'll not ask you to return to our side, but I demand you cease your attack. I will not. You shall regret those words. We will meet again. What?
É um jogo muito interessante e com seus poderes vampirescos, né, você tem aquela vantagem, você se transforma em morcego, transforma-se em espírito, transforma-se em lobo. Então o jogo é sensacional, você sente realmente que está controlando o Drácula. Aí você pensa, mas Davi, por que o Drácula ficou do bem, o filho do Drácula não ficou com o pai? Simplesmente, família, porque a mãe dele foi queimada pelos aldeãos, né, porque ela teve um filho com o Drácula. As pessoas consideraram que esse filho era amaldiçoado e queimaram ela por causa desse pecado. Mother! That voice! Alucard, it's you! I'm coming, Mother! I'll save you! No, Alucard! Don't come here! But, Mother! It's all right. If my death can save others, I'd gladly surrender my life. Mother, no! Please, no! Yes, Alucard. Watch me die, and remember always my last words to you. Mas o último pedido que ela fez ao filho, durante estava ali queimando no fogo, foi que ele não odiasse a humanidade. E o Alucard, né, naquele último momento, jurou a ela que jamais levantaria a mão contra a humanidade. Então ele luta pela humanidade por causa do amor que ele tinha à mãe. Então, poxa, a história é arrepiante, família. Ao longo do jogo você vai encontrando Maria, vai descobrindo a trama do jogo, vai descobrindo que o Richard Belmont ficou do mal porque o Drácula está num submundo, mandando má influências para ele, como se fosse possuindo ele através de uma máscara de um sacerdote. Ele está sendo possuído. E aí você consegue um equipamento que é um óculos, feito esse meu aqui, ó, tá vendo? Que consegue enxergar esse sobrenatural. Se você for até o final do castelo sem o óculos, você mata o Richard Belmont e termina o game. Você consegue pôr um fim à trama do Drácula porque ele está no mundo espiritual. Mas para você ter a final do jogo 100%, você tem que ir para o submundo, que é um mundo invertido desse, paralelo desse, como se fosse um espelho. Aí você, quando usa o óculos e mata a magia e não o Richard Belmont, você consegue chegar ao segundo castelo. Então, família, é sensacional. Aí você entra nesse segundo castelo, aí sim você encontra o Drácula já na sua forma de besta, tá certo? Então é incrível o jogo é muito bom. No final, o Drácula reconhece, né, quando já tá morrendo ali, ele reconhece os seus pecados, pede perdão ao filho e morre ali. Father. Well met, my son. It's been a long time. Go back whence you came. Trouble the soul of my mother no more. How is it that I've been so defeated? You have been doomed ever since you lost the ability to love. Sarcasm. For what profit is it to a man if he gains the world and loses his own soul? Matthew 16:26, I believe. Tell me, what were Lisa's last words? She said, do not hate humans. If you cannot live with them, then at least do them no harm, for theirs is already a hard lot. She also said to tell you that she would love you for all of eternity. Lisa, forgive me. Farewell, my son. E o Alucard, né, que já tem uma paixão pela Maria, né, que é a mocinha do game, que ajuda ele, que dá esse óculos para ele não matar o Richard, ela deixa durante o jogo aberta, a gente percebe que realmente rola um clima entre os dois. E no final, o Alucard, depois de acabar com o mal, ele resolve se isolar do mundo, por ele ter esse sangue maligno. Ele sabe que, assim como o pai dele, o sangue dele também é amaldiçoado. Então ele resolve realmente se trancafiar e desaparecer do mundo por causa desse sangue maldito que ele tem. Apesar dele ser uma boa pessoa, ele sabe que está nas veias dele a vontade de fazer o mal. Então ele prefere deixar a humanidade em paz e se selar, se isolar do mundo. E a Maria, por amar muito ele, confessa esse amor que tem por ele e sai atrás dele. Fala com o Richard lá, que é cunhado dela inclusive. Ela fala com ele e ele diz, vai, segue o teu amor. Se é isso que você sonha, vai atrás dele. So you made it. Alucard, I'm glad you're all right. I'm sorry. 'Tis my fault you had to fight your own father. Fear not. I had my own reasons for destroying him. It must have been painful for you.
Indeed. But you must always remember that the only thing necessary for evil to triumph is for good men to do nothing. I understand. Alucard, what will you do now? The blood that flows in my veins is cursed. 'Twould be best for this world if I were to disappear forever. I see. Farewell, then. We'll not meet again. Alucard, Don't you want to go after him, Maria? I'm sorry. I can't let him disappear from my life. It's all right. Go after him. Perhaps you can save his haunted soul. Thank you, Richter. Fare thee well. And yourself, dear lady. Então o jogo é sensacional, família. Só por essa história que eu contei pra vocês, eu tenho certeza que vocês vão querer jogar e vale a pena. Apesar de ser um jogo antigo, o Castlevania Sinfonia da Noite é um ótimo, um fantástico jogo. O Alucard, a postura dele o tempo todo, é aquele personagem que você admira o tempo todo. Então é um dos meus personagens favoritos, família. Dá pra vocês perceber isso, né? Eu crio histórias também em quadrinhos, já falei isso pra vocês. E eu fiz 2 personagens inspirados nele, porque realmente esse personagem ele mexe comigo. E aí quando o Gladson me contou que transformaram o cara num homossexual assim do nada, família, não tinha parâmetro pra isso. E eu quero deixar bem claro aqui que eu não sou homofóbico. Eu não queria, por exemplo, ver o Pit Bicha que a gente assistia, né, no Zorra Total. Eu não queria que ele virasse hétero. Você tá falando com Pit Bicha. Você tá falando com P de pansexual, com P de predador. A gente pega, mata e come, entendeu? É isso mesmo. O engraçado do personagem era porque ele era assim. Era engraçado, a gente ria com isso. Então que se crie personagens homossexuais, eu não tenho nada contra isso. Agora você pegar um personagem clássico, que todo mundo já conhece, sabe a história, a gente pensa que sabe a história, e a Netflix faz isso, mais uma vez a Netflix faz isso. Eu quero só mostrar algumas das imagens pra você, ó. Primeiro, que eles colocaram um zumbi com os espinhos de Cristo na cabeça, mostrando, dando o exemplo que aquilo ali seria a imagem de um cristão, um zumbi, né? Porque os zumbis em Castlevania, eles não têm coroa na cabeça de espinhos. Ele não tem. Mas no anime que eles fizeram, que a Netflix fez, eles têm que denegrir, eles têm que atacar o cristianismo. E aí, não satisfeito, ó, você vê essa imagem aqui, deixando claro aí que de fato se trata de uma blasfêmia contra Deus. Tá aí Cristo, né, crucificado de cabeça para baixo, mostrando o satanismo. Aí com os espinhos, ó, olha aí, esse aí é o que eu falei pra vocês, ó. Aí o zumbi, tá vendo, com a coroa de espinho na cabeça, que pra eles um cristão é isso. Então até quando é que os cristãos vão continuar recebendo essas desavenças? E o personagem, o Alucard, né, o grande herói Alucard, acaba aí se tornando um homossexual, participando aí disso aí com 2 irmãos. Olha que coisa deplorável. Um absurdo, família, um absurdo mesmo. E ainda aí tá a imagem, né, bem clara, mostrando que ele tá como se fosse crucificado também como Cristo. É lamentável, família. Isso só mostra que eles não respeitam as lembranças das pessoas, não respeitam a religião de forma alguma, é o tempo todo atacando, e principalmente a Netflix. Eu disse pra vocês, embora eu tenha feito matérias aqui mostrando os prejuízos que a Netflix tem tomado, mas eu disse, enquanto ela servir aos senhores do mundo, não se trata de dinheiro, ela pode perder milhões todo dia, e ela vai continuar em pé enquanto eles quiserem. Porque isso de dinheiro, ter que ganhar dinheiro, toda empresa tem que ganhar. Mas quando ela pertence aos donos do dinheiro, isso não interessa mais. O que interessa é a manipulação que eles fazem. Ou pouco ou muito, a Netflix está servindo aos propósitos deles. Então, mesmo tomando prejuízo, o dinheiro vai parar na mão deles de toda forma. Você que é brasileiro agora, você sabe disso. Cada R$6 que você está botando no bolso vai para a dívida. Para a dívida do FMI, Banco Mundial. Você sabe disso. Assista você o Netflix ou não, isso vai continuar sendo patrocinado por eles. Eles estão trabalhando na causa, né, desgostando do próprio público. E o pior é que o público age de fato como zumbis. Em vez de cancelar uma assinatura de uma Netflix, eles continuam bancando essas séries, continuam patrocinando de alguma forma, dando audiência para elas. Mesmo que não gere muito dinheiro, mas continuam dando audiência. Então eles continuam fazendo esse tipo de coisa. Aí você vê um cara, como amigos meus, né, que já faleceram, dizia aos filhos, olha, eu jogava esse game aí, esse game é que era bom. Aí hoje o filho olha, né, vê o anime e diz, eu acho que o papai gostava porque o Alucard era homossexual. Cara, é muita covardia fazer esse tipo de coisa, sabe? Destruir a imagem do personagem que você tem ali, além de atacar a religião dos outros o tempo todo, que isso já virou corriqueiro.
E isso, a Netflix, ela não consegue fazer nenhuma obra sem atacar as pessoas. Então, meus caros irmãos, é lamentável que isso esteja acontecendo. E o pior é que tem cristão que diz que é cristão, mas continua mantendo a assinatura de uma Netflix, zombando o tempo todo da religião dos outros, distorcendo agora até os personagens, né, de outras franquias, compram os direitos e fazem o que eles querem. Então, meus caros irmãos, é realmente lamentável. Eu digo, eu tenho que fazer esse vídeo, falar pra galera o que tá acontecendo, porque às vezes é tanta coisa que acontece no mundo, que uma coisa dessa, né, mais pra ficção, que não é tão relevante assim, você pode dizer, não vale nem a pena. Mas tá acontecendo. E são essas pequenas coisinhas, família, que tá sendo mudado, que você vai ver o efeito que isso vai dar na sociedade. Estão colocando agora que ser cristão é uma coisa feia, tá certo? E você, que não tiver uma experiência homoafetiva, você é um preconceituoso. Então estão se incentivando isso. Era o que Enéas falava o tempo todo. Que se respeita a opção sexual dos outros, a gente é totalmente a favor. Tem que ser respeitado, sim. Agora, que se incentive isso, coloque como exemplo de comportamento, aí não, meu caro irmão. Aí não, negativo. Aí cartão vermelho pra essa galera, velho. E, infelizmente, a maioria dos cristãos estão ignorando isso. Muito cristão, família, é cristão só de boca. Não são capazes de levantar um dedo sequer para pedir que seja feita alguma coisa contra isso, para exigir que as autoridades, que as leis sejam respeitadas. Ficam só de braços cruzados dizendo, é assim mesmo, é o fim do mundo. E não querem esquentar a cabeça com nada. E dessa forma, quando eles pensarem que não, chega um Alucardzinho em casa, o filho vira um Alucardzinho, e aí o cara vai dizer, e aí? Eu te falei pra você reclamar enquanto era tempo. Pensa que não, o outro diz, eu não tenho filho, não vou passar por isso. Aí chega a filha grávida, né? A filha de 12 anos grávida, como tem uma matéria aí que um menino de 11 anos engravidou uma menina de 12 anos. Por que isso está acontecendo? São essas pequenas coisas que estão sendo mudadas, que estão incentivando a garotada a fazer esse tipo de coisa. E é preciso ficar alerta, família. Então essa é a mensagem que eu passo para vocês hoje, tá certo? Fiquem todos com Deus, espero que vocês tenham gostado desse vídeo e peço que reflitam. E se você não conhece o jogo, o Sinfonia da Noite, joga esse game, é muito bom, tá? Então fiquem todos com Deus, um abraço e tamo junto. E se tem Netflix, cancela porque isso é uma porcaria, tá certo? Fui!